Decretos espirituais, tem verdade nesse tipo de coisa ou será que é só conversa para boi dormir? Olá para você que me assiste, eu sou o Rafael Zen, eu sou terapeuta, conector de vidas passadas. Como parte do meu trabalho, eu também sou pesquisador e vou buscar entender o mundo da consciência, da energia, da espiritualidade que nos cerca e procuro trazer para você aqui o que eu vejo a partir da minha experiência. Não necessariamente a partir daquilo que as pessoas dizem, falam ou acreditam. E um desses temas que tem me chamado a atenção nas últimas semanas, talvez, são os chamados decretos espirituais. Tá? O YouTube, muitas vezes quando eu estou assistindo algum material, ele tem colocado ali nas sugestões, né? Fulano fala sobre o decreto da prosperidade. Fulano fala sobre o decreto para isso ou para aquilo. E eu resolvi investigar um pouquinho mais a questão para compreender qual é a validade desses tais decretos que tanto têm sido falados hoje. E para que você consiga compreender qual é a extensão disso de verdade na sua vida. Algo parecido eu tenho visto lá no Instagram, né? Às vezes, dando uma olhada nas notícias por lá, tem alguma postagem de alguma pessoa que diz assim: digite eu creio para ativar o comando X, digite 777 para que tal coisa entre na sua realidade. Então vejam, essas duas questões, apesar de estarem ali em redes de comunicações um pouco distintas, trazem por trás disso a mesma questão. Se você aceitar, se você permitir, se você decretar, né, isso vai funcionar para você? Bom, para a gente conseguir compreender um pouquinho sobre essas questões, vamos entender como é que funciona a mente humana, tá? Essa é a parte mais importante. Você já prometeu para si próprio algo que você em determinado momento não cumpriu? Isso é uma coisa bastante comum. Tá? Você já prometeu para outra pessoa algo que você percebeu com o tempo que não deu conta de fazer? Talvez não seja a sua natureza, mas você já viu pessoas prometendo amor eterno à esposa, ou ao companheiro, ou ao marido, e o casamento depois de dias, semanas, meses ou ano desapareceu por falta do tal do amor eterno? Você já viu parcerias que não deram certo e que terminaram em inimizade? Você já deve ter visto várias situações em que as pessoas se comprometem com algo e elas não conseguem realizar, certo? Isso em relacionamentos entre pessoas. Agora, você já viu pessoas que prometem ou que intencionam melhorar a sua saúde, estudar mais, melhorar a sua profissão, meditar mais, fazer uma dieta, não importa, e que elas não dão conta de fazer? Bom, tudo isso mostra para nós a condição da consciência humana no momento presente. O que significa isso? Nós estamos cheios de boas intenções, mas o que vale mesmo é aquilo que nós fazemos. Nós podemos falar muitas coisas, nós podemos prometer muitas coisas, nós podemos ter boas intenções ao longo de diversos compromissos em nossa vida. Mas se nós não fazemos disso, um modo de vida, uma expressão contínua de quem eu sou, de nada adianta me comprometer com alguma coisa, dar a minha palavra ou decretar algo, se na prática, se no dia a dia eu vou na contramão daquilo com o qual eu me comprometo. Eu acho que a partir disso você já começou a entender qual é a extensão e qual é a força dos tais decretos espirituais, certo? Alguns deles dizem mais ou menos assim: a partir de hoje eu decreto que nenhuma entidade negativa tem poder na minha vida. A partir de hoje eu estou rompendo todos os vínculos, todos os laços e todos os acordos que em qualquer momento eu possa ter criado na minha alma e na minha energia. Vamos entender um pouco mais o que está por trás desse tipo de palavras e até onde a extensão dele vai funcionar ou não. Imagina a seguinte situação: você prometeu que se comprometeu consigo próprio, que você ia começar a se exercitar todos os dias. Foi no primeiro, foi no segundo, foi no 10º,
Foi no primeiro mês, no segundo mês começou a falhar. No terceiro mês, talvez você nem lembre daqueles seus exercícios. Sua promessa deu em nada. Por quê? Porque você não cumpre com aquilo com o qual você se compromete. Vou sugerir para você, para aprofundar um pouco mais esse tema, estudar aqui o nosso vídeo, vai aparecer aqui no cardzinho chamado integridade. Integridade é a sua capacidade de realizar aquilo com o qual você se compromete. Isso vai te dar uma boa ideia de por que algumas pessoas se comprometem com coisas e não fazem, inclusive coisas consigo mesmas, e não conseguem realizar. Então o que eu quero dizer com isso é o seguinte: se você não é íntegro com a sua palavra, e a gente precisa entender que as palavras têm poder, e quando eu falo algo que eu não faço, eu perco o poder da minha palavra, de nada adianta fazer promessas ou, como eu mencionei no começo, realizar qualquer tipo de decreto. Porque se nem você mesmo acredita nas suas palavras, por que é que o universo vai acreditar em você? Você compreendeu? Não tem o menor sentido. Não adianta você decretar a sua liberdade espiritual, metafísica, isso ou aquilo, se você mesmo não cumpre com aquilo que você determina para si próprio, ou com aquilo que você determina para as pessoas que estão ao seu redor. Se você marca compromissos e não vai, você está faltando com a sua palavra, e a sua palavra perde o poder. Porque você inconscientemente pode não ter percebido ainda, mas você não está sendo íntegro e talvez você esteja mentindo. Se você se compromete com coisas com você mesmo e você não cumpre na sua rotina de exercícios, na sua rotina espiritual, na sua rotina de alimentação, isso significa que você falta com a palavra consigo próprio. Você não é íntegro consigo mesmo e a sua palavra perde poder. Então, vou voltar àquela mesma pergunta que eu fiz agora há pouco. Se você não cumpre as palavras do dia a dia, por que é que o universo vai escutar você? Decretos espirituais, eles vão funcionar então em função daquilo que você decreta e do seu poder de realizar as coisas. Poder de realização, ele está vinculado a uma qualidade da nossa alma que talvez seja a máxima que nós devemos buscar ao longo de toda a nossa jornada, chamada verdade. Conheça a verdade e ela vos fará livres, dizia Jesus. Não há religião superior à verdade. Foi o que ensinou para nós a teosofia. Então, se você é uma pessoa que não tem verdade na sua vida, e existem muitos desdobramentos para a gente compreender isso, esse poder de decretar as coisas não funciona. Porque você não tem dentro de si próprio uma energia que você está tentando, de alguma maneira, projetar para o universo. Você não domina o fósforo e você quer fazer uma grande fogueira. Não funciona. Segundo ponto pelo qual os tais decretos espirituais não vão funcionar na sua vida. Se você faz o contrário daquilo que você prega ou fala comumente. Vou te dar um exemplo agora para você compreender um pouco melhor de que forma muitas vezes aquilo que nós falamos e procuramos mostrar para as pessoas muitas vezes é contrário e é oposto àquilo que nós somos de verdade. E sem que a pessoa perceba, isso tira o seu poder de verdade, de integridade e impede que os tais decretos eles tenham algum tipo de utilidade ou de poder. Há tempos atrás eu olhando ali rolando um pouquinho no Facebook, vendo o que as pessoas falam hoje. Lá é um bom canal para a gente entender a que nível vai a consciência das pessoas. Eu vi uma postagem de uma conhecida lá de Facebook que costuma postar coisas falando sobre espiritualidade. Ela colocou um vídeo falando sobre conspirações, apontando o dedo para determinado setor religioso do nosso mundo. E embaixo ela complementou com palavras do tipo: tinha que empalar vivo esse tipo de pessoas.
Onde eu quero chegar com isso? Para você entender, veja que eu não falei o nome da pessoa, eu não estou fazendo uma crítica à pessoa, mas à atitude da pessoa que é oposta àquilo que ela tenta mostrar. Quando a gente utiliza palavras, quando a gente tem emoções, isso é muito importante, compreende agora, tá? Quando as nossas emoções e os nossos sentimentos, eles não estão alinhados com aquilo que a gente procura falar, professar e mostrar ao mundo. Quando nós não estamos alinhados, não existe verdade e não existe integridade. Nesse caso específico dessa postagem, qual era a verdade sobre essa pessoa? Claro que ela tem impulsos espirituais e ninguém está negando isso. E é claro que ela tem traumas, bloqueios e muita raiva sobre essa corrente espiritual que, nas palavras dela, eles deveriam ser empalados vivos. Sem verdade, sem integridade, sem poder, que é aonde essas duas qualidades vão nos levar, nenhum decreto vai funcionar. O que eu quero dizer com isso? Mais uma vez, se você não acredita nas suas palavras, ninguém mais vai acreditar. Se você não dá provas para o universo de que você é íntegro e verdadeiro, o universo jamais vai te devolver isso. E nenhuma força, vamos chamar assim, angelical ou negativa, nenhum poder superior ou inferior vai ceder às suas palavras simplesmente porque você acredita que eles deveriam ceder. Porque, mais uma vez, se você não tem o poder para isso, decretar coisas nesse nível não funciona. Agora, vamos aprimorar isso aqui um pouquinho. Você quer fazer um decreto positivo para você? Decrete que a partir de hoje você vai apenas falar a verdade, não importa a que custo. Decrete para si próprio que você vai ser uma pessoa íntegra, correta, em todos os aspectos da sua vida. Decrete para si mesmo que você jamais vai falar de coisas que você desconhece e que você vai falar de coisas que você presenciou, que você viu, que você de alguma maneira viveu. Decrete para si mesmo que você não vai ficar se metendo na vida das outras pessoas e criticando os outros, porque isso é escolha deles e que você tem que cuidar de si próprio. Comece decretando coisas simples e que você consegue cumprir. E conforme esse poder começar a se gestar e a crescer dentro de você, decretar coisas em um âmbito universal começa a se concretizar, começa a se solidificar, começa a fazer parte de quem você é. Tá? A gente tem que lembrar que todos os poderes do mundo eles estão em nós. Mas se a gente não exerce esses poderes no dia a dia, na nossa vida, no comum e no corrente, jamais a gente vai conseguir fazer ou falar coisas que nesse momento nós não conseguimos realizar nem mesmo dentro do nosso quarto. Tá bem? Legal? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha aproveitado. Dúvidas, perguntas, deixa aqui, compartilha, recomenda, tá? Dá um joinha e a gente se vê no próximo. Até mais!